Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma semana, mais uma aula e uma aula importantíssima porque hoje a gente vai trabalhar com resolução de questões. Os assuntos abordados hoje nessa aula, pessoal, serão climatologia da Paraíba, formações vegetais da Paraíba e também hidrografia da Paraíba. Essas aulas já estão disponíveis aqui no canal, então vamos lá, assistam e depois venham assistir a resolução de questões. Tá? É muito importante, tanto quanto for resolver questões, a gente se apoderar da teoria, porque teoria e prática andam lado a lado. Mas antes de começar a aula, peço para vocês que se inscrevam nesse canal, curtam, ativem o sininho das notificações e principalmente partilhem com seus amigos sobre essa aula. Digam lá para eles, olha, se quer entrar na PMPB, eu tenho aulas boas, aulas legais de geografia para vocês assistirem, tá certo? Então chega de conversa, vamos lá para mais uma aula e dessa vez resolução de questões. Vamos lá? Tá, então, pessoal, questão número 1, questãozinha básica, né? E diz o seguinte, ó, a expansão urbana, as atividades portuárias, os aterros, os dejetos industriais e sanitários comprometem enormes trechos da floresta beira-mar, os estuários e o litoral paraibano. O texto se refere. Vamos aqui, pessoal, porque essa questão ela é muito simples. Ó. Falei em crescimento das cidades, expansão urbana. Falei na ampliação dos portos. Falei em áreas aterradas para construção civil. Dejetos aqui, esgoto industrial, né, e sanitário, residencial, comprometem trechos da floresta beira-mar. Olha o tanto de dica que ele já deu. E aí ele termina dando a dica principal quando ele fala aqui, os estuários. Estuários é quando o rio encontra o mar, encontro da água doce com água salgada. A formação vegetal que se forma nessas condições, manguezais. Tá? Então, falou encontro de água doce, água salgada, berçário de espécies, enfim. São dicas que vão nos remeter a manguezal. Então, é uma questão, pessoal, que se torna simples se eu tenho as palavras-chave para responder. Então, voltem lá na aula de vegetação, revejam esse conteúdo, porque ele é importante. Tá? Então, a questão dessa fica fácil, fácil. Bora lá, próxima questão. Diz assim, ó, a gravura ao lado mostra o tipo de vegetação adaptada à carência hídrica, ou seja, à falta d'água, portanto, vegetação do tipo xerófila. Perdão. Solos rasos e pedregosos na Paraíba. Esse tipo de vegetação denomina-se, olha, a foto não está muito boa, mas aqui eu nem preciso da foto para responder a questão. Falou em vegetação carência hídrica, né? Vegetação acostumada com a seca, solo raso e pedregoso. Tem que ser caatinga a resposta desse item, tá? Questão simples também, quando eu conheço os conceitos e aí eu não tenho como perder a questão. Eu acho vegetação um conteúdo legal para cair na prova, que é uma questão que a maioria das pessoas vão acertar, né? E você, soldado, futuro soldado do PMPB, é que não pode errar mesmo de jeito nenhum. Tranquilo? Vamos lá, próximo item. Diz assim, ó. Vegetação quase extinta na Paraíba. O trecho remanescente mais significativo encontra-se às margens da BR-230, né, a Transamazônica, entre João Pessoa e Cabedelo. A vegetação em destaque no texto trata-se do ou da. Pessoal, falei em Cabedelo, a vegetação tem o mesmo nome da forma de relevo que se apresenta nessa área, restinga. Ok? Então aí vejam como as três primeiras questões são todas de vegetação e como elas são simples de resolver quando a gente tem o conhecimento necessário. Então, são simples, são simples. Tá? Então, volta lá na aula de vegetação, revisa tudo direitinho para não errar essas questões. Ok? Próximo item diz assim, ó. A foto abaixo mostra a paisagem do baixo curso do rio Paraíba. Na aula de hidrografia eu falava para vocês o seguinte, baixo curso
é a parte final do rio, já quando ele está encontrando o mar. Se torna perene e já sofre a influência dos fluxos e refluxos da maré. Portanto, a vegetação típica dessa paisagem é, falo aqui também, novamente, o final do rio Paraíba, quando ele está encontrando o mar, quando ele sofre a influência dos movimentos da maré, ou seja, encontro da água doce com água salgada. A resposta tem que ser manguezal. Tá? Então, esse tipo de questão, pessoal, não dá para errar. Né? Como diz o professor, meu amigo Flávio, ele diz assim, nem querendo vocês erram. Então precisa tomar cuidado. Mas como a gente está aqui estudando, fazendo revisão, eu queria trabalhar com vocês as outras alternativas, né, para que a gente amplie o nosso conhecimento. Então diz assim, ó, a mata subcaducifólia de transição, constituída de espécies que perdem parte das folhas, atestando a diminuição gradual da umidade à medida que nos afastamos do litoral. Só aqui eu estou falando da mata subcaducifólia, é a vegetação encontrada no agreste. É a parte da vegetação de transição que se parece muito com a Mata Atlântica, porque está muito próximo. Então, essa vegetação é do agreste subcaducifólio, vegetação de transição. Tá? Aí fala sobre a Mata Atlântica e diz assim, que é uma floresta que, apesar de possuir a maior diversidade vegetal do planeta, a Mata Atlântica é riquíssima em biodiversidade, né? Porém, encontra-se muito devastada, em aproximadamente 95%. Então, resta muito pouco de Mata Atlântica no território nacional. E é uma dica também para matar questões sobre Mata Atlântica, né? A grande devastação desde os tempos coloniais, com a cana-de-açúcar, a extração do pau-brasil e o próprio processo de urbanização das cidades. Né? E a letra C fala sobre restinga, que é constituída por uma vegetação herbácea arbustiva, né? Vegetação de médio porte, adaptada a solos arenosos, isso porque é uma vegetação litorânea, sofre influência marítima, né? E muito pobre em nutrientes. Isso porque a restinga ela se desenvolve em áreas, né, extremamente arenosas. E aí, solos arenosos geralmente são ah, e salinos, no caso, nesse caso específico. Né? E aí diz assim, a mata perennifólia de altitude, cujo aspecto fisionômico e florístico se assemelha, né, à Mata Atlântica. E aqui a gente está falando da vegetação da parte de Mata Atlântica do Brejo Paraibano. Tá? Então, as outras alternativas, pessoal, é para a gente trabalhar as formações vegetais, as descrições que elas aparecem e que podem estar lá em questões de prova. Então, é bom a gente trabalhar porque a gente precisa do conhecimento. A gente tem que chegar na prova muito, muito craque, muito seguro de que as questões vão ser fáceis. Não porque são fáceis, mas porque a gente está muito preparado para respondê-las. Ok? Próxima questão. Diz assim, o clima, o relevo e a hidrografia determinam a vegetação que se apresenta diferenciada em toda a extensão do território paraibano. Destacam-se os seguintes tipos de vegetação. Então ele vai listar aqui as vegetações, as características, e a gente vai dizer se é V ou F, né? Considerando V para verdadeiro, F para falso. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são respectivamente. Normal. Vegetação litorânea. As espécies dessa formação vegetal apresentam algumas características essenciais para a adaptação ao meio, como, por exemplo, raízes, suportes e respiratórios. Só aqui eu estou falando de a vegetação litorânea, são todas as formações vegetais que correspondem à parte da planície litorânea. Né? E aqui eu estou falando exclusivamente de características do manguezal. Tá? Então, o manguezal ele possui características para se adaptar ao meio que ela está inserida. Aliás, toda formação vegetal tem essa característica. Né? E no caso do manguezal, ele cita, né, que eu tenho raízes suporte, que são aquelas raízes mais duras, né, em formato de gancho para baixo, nesse formato aqui, para sustentar a vegetação. E elas também fazem parte, né, do sistema respiratório das plantas. A afirmaçãozinha totalmente verdadeira. Tá? Então, é importante pensar nisso. Segunda afirmação, Mata Atlântica, formação vegetal com espécies arbóreas, correto, arbustivas não, e muito menos com espécies da caatinga. Né? Então, essa descrição aqui é a descrição da Mata Serrana, não de Mata Atlântica.
Então, essa afirmação aqui, falso para ela. Ok? Falso para ela. Terceira afirmação, cerrado. Formado por árvores e arbustos, correto, vegetação de médio porte, árvores tortuosas, galhos retorcidos e tufos de capim encontrados nos tabuleiros. E aí cita algumas espécies, mangaba, lixeira e o batiputá. Totalmente verdadeiríssimo. Totalmente verdadeiro. Quarto item agreste, vegetação intermediária, porque é de transição, entre a caatinga e a floresta que ele se refere aqui, Mata Atlântica, corretíssimo. Mata serrana. Nessa vegetação encontra-se árvores altas, beleza? Copas largas, troncos com grande diâmetro, folhas perenes, com muitos cipós, orquídeas e bromélias. Olha, gente, no caso da mata serrana, ela perde as folhas na época da estiagem. Então, ela é uma formação vegetal subcaducifólia. Tá? As árvores realmente são altas, as copas não são tão largas assim, os troncos também não possuem grande diâmetro, algumas espécies até têm um tronco um pouco mais largo porque armazena água, né? Mas a questão da folha perene não, ela é subcaducifólia, ela perde parte das folhas na estiagem e em alguns casos até a perca total. Então aqui eu tenho falso para essa afirmação, ok? E por último diz assim, caatinga, vegetação dominante formada por xerófilos, correto, resistentes à seca, né? Cactáceas, plantas com espinho, correto, caducifólias, que perdem as folhas na época da estiagem, e acicunfoliadas, folha pequena para economizar água. Até aqui tudo correto. Aí vem para cá. Os solos são profundos e arenosos. Não, na caatinga os solos são rasos e pedregosos, portanto essa afirmação aqui também está falsa. Então, juntando aqui, pessoal, a sequência correta, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, letra A como resposta correta. Tá? Então, uma questão aí legal de se trabalhar e uma questão boa para cair na prova. Ok? Então, aí, vegetação, realmente, muitas questões, porque tem uma probabilidade, assim, razoável de estar na sua prova. Tranquilo? Próximo item, vamos lá. Climatologia, ó. A distribuição dos climas da Paraíba está relacionada à sua localização, ou seja, quanto mais próximo do litoral, mais úmido ele vai ser. Quanto mais longe, mais seco. Influência da maritimidade e da continentalidade. 3 tipos climáticos ocorrem na Paraíba. Vamos analisá-los. Clima tropical quente e úmido. A esse linha domina o litoral, a região da mata e parte do agreste, principalmente a Borborema oriental. Com chuvas abundantes, temperatura média anual de 26 graus. Com essas características, esse tipo climático domina todo o sertão. Não, esse tipo climático domina todo o litoral e a Borborema oriental. Portanto, essa primeira afirmação ela está falsa. Ok? Falsa. Segundo item, clima semiárido, com chuvas de verão, correto, predomina no Cariri e no Seridó, parte mais seca do estado, correto, em grande parte da Borborema e do Sertão. A parte do Planalto da Borborema ocidental, ocidental, que está virada para a Barlavento. Né? Então pega parte sim, desse tipo climático. Sua principal característica não é a ausência da chuva, mas a sua irregularidade. Né? Isso aqui tudo está correto. Correto. Tá? Clima tropical semiúmido. Chuvas de verão outono, correto? E se estende pela região do litoral. Não, o clima tropical semiúmido é característico do sertão. Então, essa afirmação aqui também está falsa. E, portanto, a resposta desse item é apenas número 2, correta, a letra D.
Percebam aqui, pessoal, que essa questão ela afirma que a Paraíba tem 3 tipos climáticos, ela utiliza a classificação do Köppen. Então a questão apresenta para vocês os tipos climáticos, aqui ela deixou claro que eram 3, e aí a gente faz a análise e responde. Né? Lembre que existe a classificação de Strahler, que vai dizer que a Paraíba tem 2 tipos climáticos, o tropical úmido, litorâneo, né, o oceânico, e o clima semiárido. Tá? Então aqui também, só a questão de localização, tá, eu consigo responder com muita tranquilidade. E essa questão é muito boa porque ela dá para revisar assim grande parte do conteúdo. Tá? Vamos lá, próximo item. Opa! Faça uma associação entre as colunas. Então eu tenho o número 1, vegetação litorânea, 2, Mata Atlântica, 3, Cerrados, 4, Mata Serranas e 5, Caatinga. Então, está aqui a coluna 2 para a gente dizer quem é quem. Né? Questão típica, pessoal, de prova de concurso, porque ela dá para trabalhar grande parte do conteúdo. E aqui, como eu tenho muitas informações, é a chance que a banca tem de fazer uma confusão na mente do candidato. Tá? Então, questões como essa elas podem aparecer assim na prova porque elas são ideais para confundir o candidato. Mas se você assiste a aula de geografia aqui comigo, você não confunde, tá certo? Então vamos lá. Primeiro parênteses assim, com espécies arbóreas e arbustivas da caatinga e algumas espécies da mata úmida das serras paraibanas. Falou em serra, pessoal. Mata serrana. Ok? Eita, pessoal, número 5 eu falei, eu coloquei outra, número 4, perdão, viu? Perdão. Número 4. Vamos lá. Número 4. Tá? A cobertura vegetal das praias, dunas, tabuleiros, estuários e vales fluviais. É constituída por vegetação rasteira, arbustos, mangues, restinga, árvores de porte médio, troncos com diâmetros pequenos, copas largas e regulares. Só toda essa descrição aí são as vegetações que existem no litoral, né? Portanto, vegetação litorânea. Vamos colocar aqui número 1. Né? Número 1. Tá? A terceira afirmação. Mata densa e úmida, reduzida a menos de 5% da área primitiva do estado. Mata densa porque é uma vegetação fechada, úmida porque é acostumada ao excesso de chuvas e grande devastação. Aqui eu tenho Mata Atlântica, vamos lá, número 2. Tá? Próximo parênteses assim, vegetação característica do semiárido com presença de cactos e bromélias. Opa, sertão semiárido, estou falando em Caatinga, número 5 aqui, agora sim, número 5. Né? E por último, diz assim, ó, é uma formação vegetal que apresenta um manto herbáceo constituído por gramíneas. Falou em manto herbáceo, vegetação de médio porte, e a presença de gramíneas, porque é uma vegetação espaçada, tem um grande espaço entre as árvores. Aqui só cabe ser cerrado. Marcar aqui número 3. Tá? A sequência aí 4, 1, 2, 5 e 3, letra A. E aí uma questão bem legal para a gente responder. Ok? Pessoal, então volto a dizer vocês, ficou com dúvida nessas características, volta lá para a aula de vegetação, tá certo? E aí vamos revisar, vamos chegar nessa prova afiadíssimos para poder responder essas questões. Bora fazer mais uma? Diz assim, ó, o cartograma destaca a formação vegetal que se diferencia do quadro geral circundante pelo efeito da altitude, que é capaz de diminuir a temperatura e aumentar a umidade, ou seja, vegetação de altitude. E se ela se diferencia do local, porque ela é úmida, né? Ou seja, chuvosa. E aqui, pessoal, é o combo bem simples. Falei em altitude, falei em grande quantidade de chuva, tem que ser mata serrana. Tá? Uma outra dica para responder essa questão seria através do mapa. O que eu quero que vocês observem aqui? Ó? Essa formação vegetal ela é inexistente no litoral. Não tem, por quê? Porque o litoral não tem serra, então não tem como ter mata serrana. Outra coisa também, pessoal, aqui no mapa, essa vegetação, perceba, ela se apresenta ó, como várias manchas
distribuídas ao longo de todo o estado do Agreste e Sertão. Então, quando você pega uma questão e vê o mapa assim, essa vegetação, de uma vegetação específica, não tem presença no litoral, e no resto do estado ela está espaçada como se fossem manchas, né, bem distribuída ao longo do estado, mata serrana, ok? É uma questão bem legal aí pra gente. Próximo, vamos lá. Opa, hidrografia. Diz assim, ó. As principais bacias hidrográficas da Paraíba são do Rio Piranhas e do Rio Paraíba. Beleza. A do Curimataú, Camaratuba, Mamanguape, Biriri, Gramame e Abiaí. Tá, falando das bacias hidrográficas. Diz assim. A principal dessas bacias é a do Rio, né, que nasce na Serra do Bongá. Só o Serra do Bongá só pode ser o Rio Piranhas. Tá? Então aqui eu já elimino a letra B, porque fala em Paraíba e fala em Camaratuba. Não rola pessoas como eles. Aí diz assim, a Serra do Bongá, ela está na fronteira com o estado do Ceará. Tá? Aqui a gente já elimina a letra C, porque diz que é em Pernambuco. Né? E sobra só a letra A como resposta da questão. Então a gente já sabe que ela não conta na análise. Ele tem, marca logo aqui, né? Ele tem uma relevante importância, uma vez que, através da barragem de Mãe d'Água, em Coremas, viabiliza a irrigação de muitas terras. Então, está falando aqui do Rio Piranhas, da importância que ele tem. Já o rio, o mais famoso do estado, nasce na Serra do Jabitacá, Rio Paraíba. Né? E aqui está batendo tudo, certo? Em Monteiro, é onde fica a Serra do Jabitacá, no plano da Borborema. Então, texto simples falando sobre as bacias hidrográficas e ressaltando as principais bacias. E aí ele enfatiza muito Piranhas e Paraíba, porque são os mais importantes. Dê uma olhada na aula de hidrografia para a gente entender o porquê dessa importância. Ok? Próximo item diz assim: assinala a alternativa correta em relação à rede da hidrografia da Paraíba. Os rios litorâneos são rios que nascem no litoral e correm em direção à Serra da Borborema. Falso, pessoal. Aqui está dizendo que os rios nascem na praia e correm para o plano da Borborema. É impossível. O rio não sobe serra e não tem como o rio nascer no mar. Né? Então, os rios litorâneos eles fazem um processo inverso. Eles nascem na Serra da Borborema e correm em direção ao litoral. Ok? Letra B diz assim: os rios sertanejos são rios que vão em direção ao norte em busca de terras baixas, desaguando no litoral do Rio Grande do Norte. Isso aqui está correto. Tá? Provavelmente é a resposta do item. Vou analisar as outras porque a gente está estudando. Diz assim: dentre os rios litorâneos, o mais importante é o rio Piranhas. Não, dentre os rios litorâneos, o mais importante é o rio Paraíba. Dentre os rios sertanejos, o mais importante é o rio Paraíba, não é o rio Piranhas. É o rio Piranhas que é o mais importante dos rios sertanejos. Okay? Aqui houve inversão nas alternativas, mas é importante a gente analisar, porque de repente você é pego de surpresa. Questão boa. Tá? Próximo item, vamos lá, pessoal. As bacias hidrográficas paraibanas são Gramame. Pessoal, peguei a questão tal qual ipsis liter, tal qual estava lá, mas a gente sabe que é Gramame, né? Paraíba, Biriri, Mamanguape, Camaratuba, Curimataú, Piranhas e Piancó. São aqui as bacias hidrográficas que a gente tem na Paraíba. Duas dessas bacias apresentam elevada importância para o estado da Paraíba. Por atravessar regiões semiáridas, porém não são totalmente paraibanas e desaguam no litoral potiguar. São respectivamente essas bacias. Então vamos lá. Aqui eu tenho rios que nascem, né, em áreas semiáridas, porém eles desaguam no Rio Grande do Norte. Aqui, pessoal, a sequência só pode ser o rio Curimataú. Lembre que a região do Curimataú ela está no plano da Borborema e ela faz parte da Diagonal da Seca, que é uma das partes mais secas do estado. E o rio Piranhas e Piancó, eles são rios sertanejos. Ambos desaguam no Rio Grande do Norte. Tá? Então, tanto aqui, 6 e 7 é a resposta correta. Por isso que lá na aula de hidrografia eu frisei muito sobre esse fato do rio Curimataú nascer no plano da Borborema, mas ele não correr para o litoral para desaguar no Atlântico. Ele corre para o estado do Rio Grande do Norte e só lá é que ele deságua no Atlântico. Tá? Então, questão
Importantíssima para a gente relembrar esse fato. De repente está como questão da prova. Próxima questão. Diz assim. A maioria dos rios paraibanos é conhecida como rios temporários, pois diminuem bastante o volume ou até mesmo secam, né, no período da seca. Mas pode-se afirmar que a bacia hidrográfica mais importante da Paraíba, em que está localizada a barragem de Mãe d'Água, em Coremas, e viabiliza a irrigação de muitas terras paraibanas, é a bacia do rio Piranhas. Tá? E com isso, gente, a gente finaliza, né, a nossa segunda remessa de questões. Percebam que as questões elas apresentam um nível mais fácil porque a gente tem um conhecimento maior do conteúdo. Mas aqui são pontos importantes a serem relembrados que podem aparecer na nossa prova. Então a gente precisa dominar bem esses conteúdos para não ser surpreendido e resolver todas as questões. Então, galera, uma excelente semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado. Abraço.